Hola chicos, bem-vindos a mais uma classe. Eu me chamo Elisiane e vamos juntos aprender um pouquinho mais. Antes de começarmos, nós temos os nossos recadinhos, tá? Você que faz a sua atividade pelo aplicativo, pela internet, não deixe de realizar a atividade obrigatória logo após assistir esta aula. E você que tem feito as suas atividades e entregado no seu colégio, continue entregando conforme o cronograma, conforme foi estabelecido pela sua escola. Bien? Vamos ver então o que nós estudamos na aula passada? Relembrando então, na aula passada o título era Família, la mia, la tuya e la nuestra. Gêneros textuais, os gêneros textuais foram quadro e árvore genealógica, e léxico e expressões relacionadas à temática. Na aula de hoje, nós temos o título Será que todo cambia? Vamos falar sobre mudanças. Será que tudo muda? O conteúdo, gêneros textuais, digitais e fotografia, linguístico discursivo, marcadores de tempo, léxico e expressões relacionadas à temática. Vamos iniciar então? Vamos iniciar com uma leitura. La comunicação cambia? A nossa forma, de comunicação, de nos comunicar, ela muda? Ela sofre alterações? Ela sofreu mudanças no decorrer do tempo aí? Vamos ver um pouquinho sobre isso. La revolución de las comunicaciones. Então aí a gente já vê, falando em revolução, já está falando em mudança. Sabemos que as revoluções trazem grandes mudanças. El siglo XXI ha visto una rápida evolución de la industria de los medios de comunicación, como la televisión, la prensa y la radio, hasta la computadora y el teléfono móvil. Esta evolución ha cambiado la cara de la industria de los medios de comunicación y pasó el poder a los líderes de essas nuevas tecnologias. Eu vou traduzir então para vocês essa parte, Fala que no século XXI aconteceu uma rápida evolução na indústria dos meios de comunicação, como a televisão, a imprensa, o rádio, até o computador, o telefone celular. E essa evolução mudou, a cara, a forma da indústria e dos meios de comunicação e passou o poder aos líderes dessas novas tecnologias. Vamos continuar com o nosso texto. Han contribuído desde um princípio a acercar, a aproximar más a la gente, en el sentido que se ha facilitando cada vez más la comunicación y la información. Lo anterior se puede ver reflejado desde el invento de la radio, teléfono, televisión, fax, teléfonos celulares, satélites, internet, entre otros. Estos medios de comunicación, al situarlos en una línea del tiempo, muestran una gran evolución tecnológica y ha permitido superar fronteiras. Então, vou traduzir novamente para vocês esse trecho do texto que nós lemos. Bien? Então, existe uma contribuição desde o princípio para aproximar mais as pessoas, no sentido de que isso facilita cada vez mais a comunicação e a informação. Antes, nós vimos reflexo desde o invento da invenção do rádio, do telefone, televisão, fax, que eu acredito que muitos de vocês nem ouviram falar, uma coisa de há mais de 20 anos, telefones celulares, satélites, internet, entre outros. Esses meios de comunicação, eles estão situados numa linha do tempo que mostra uma grande evolução tecnológica que tem permitido superar as fronteiras, as fronteiras geográficas. Bien? Uma atividade agora a respeito desse texto, de um trecho desse texto que nós lemos. Lee una vez más el fragmento del texto. Han contribuido desde un principio a acercar más la gente. Entonces, reflexiona sobre el sentido de acercar, que seria, para você refletir sobre o sentido dessa palavra, acercar, que é aproximar. E observa a imagem, essa imagem que eu coloquei ali ao lado, a gente vai ler também, e aí você vai responder: Oi, las personas te parecem más cercanas? Hoje as pessoas parecem
para você parecem que estão mais próximas umas das outras, né? Vamos ver o que diz ali essa frase. Ironías de la tecnología. Mientras nos acerca a las personas más lejanas, nos aleja de las más cercanas. Então, essa ironia da tecnologia, o que que diz? Enquanto nos aproxima das pessoas mais distantes, nos distancia das pessoas mais próximas. Pense um pouquinho a respeito disso e responda, e nós já voltamos para conferir essa resposta. Muito bem. A ver, então, chicos, essa resposta, na verdade, é uma resposta pessoal. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de ver e entender essa questão da comunicação, de ficar muito tempo aí com o celular. Às vezes a gente deixa de conversar com quem está perto para conversar com quem está mais distante, certo? Então, a pergunta era, oi, las personas te parecem mais cercanas uma das outras? Então, você teria que responder se sim, porque sim, né? Ou se não, porque não. Não é suficiente apenas responder sim ou não. Você tem que justificar a sua resposta. Tudo bem? Vamos adelante. Las herramientas de trabalho han cambiado? Então, temos essa pergunta aí. Nós temos aqui alguns instrumentos que durante muitos anos foram ferramentas de trabalho e algumas coisas aqui também que dizem respeito ao entretenimento também, tá? Então, observe um pouquinho essas 6 imagens que a professora separou aí para vocês observarem, tá? E aí a gente vai ter uma atividade a respeito. Vamos ver se você conhece, né, cada um desses objetos. A atividade 2. Relaciona el nombre con la imagen. O que aqui é a máquina de escrever? O que é uma cinta cassete, um disquete, disco de vinilo, cinta VHS e este filme fotográfico? Tá? Você vai colocar o nome em cada um dos objetos e nós já voltamos para corrigir essa atividade. Muito bem, chicos, vamos a corrigir, então, como se quedou? Como que ficou aí? Então, o primeiro que nós temos aqui, cinta cassete, né? A fita cassete, não sei se vocês conhecem, os pais de vocês com certeza conhecem. Cinta VHS, VHS, que hoje em dia não se utiliza mais, né? No nosso dia a dia, nas nossas casas, nós já não temos mais isso. Disco de vinilo, também um objeto que nós já provavelmente, pode ser que os pais tenham alguma coisa guardada em casa,
Máquina de escrever, essa máquina de escrever que foi muitíssimo utilizada, né, antes do computador, do acesso fácil ao computador. O filme fotográfico, né, antigamente nós tínhamos as máquinas fotográficas, então nós utilizávamos o filme para fotografar, não tinha essa facilidade do aparelho de celular, de fotografar a todo momento, né? E o disquete, nós salvávamos as informações aí no disquete, e depois veio o pendrive no lugar do disquete, e cada vez mais as coisas han cambiado, têm se modificado e a tecnologia avança. Yeah? Vamos ler um pouquinho mais a respeito da forma de comunicar, de la comunicación. ¿Cambia la forma de comunicar? Hasta hace bien poco, la tecnología no permitía una comunicación interactiva y si alguien quería ponerla en prática, tan solo le quedava el recurso del cara a cara. Então, esse trecho diz assim, que até bem pouco tempo, a tecnologia não permitia uma comunicação interativa. E se alguém queria colocar essa interação em prática, né, só sobrava o recurso do cara a cara, né, desse encontro pessoal. Agora, o usuário adquire um papel protagonista em la comunicação tecnificada e à distância. Então, esse trecho diz que agora, nesse momento, o usuário adquire um papel protagonista na comunicação tecnificada, tecnológica e à distância. El hecho de que los receptores de mensajes de antes se estén convirtiendo ahora en productores de contenidos comienza a extenderse, por ejemplo, a través de los blogs y de las redes sociales. Então, este trecho que nós lemos agora diz assim, que o fato dos receptores da mensagem, a pessoa que lê a mensagem, de antes, eles estão se convertendo em produtores de conteúdos, né? Hoje, as pessoas produzem, escrevem, expõem suas opiniões, né? Começa a estender-se, por exemplo, através dos blogs e das redes sociais. Muito comum hoje as pessoas colocarem seu ponto de vista sobre determinado assunto, escreverem bastante, e as demais pessoas podem ler, podem interagir, colocar suas opiniões. A respeito disso, temos a atividade 3. El texto que acabamos de leer habla sobre el hecho de que los receptores de mensajes de antes se estén convirtiendo ahora en productores de contenidos a través de los blogs. Señala V, verdadeiro, e F, falso, sobre esse gênero digital. Então, vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso a respeito dos blogs. O que é o blog, né? Es como un diario virtual donde se puede poner sus opiniones sobre varios temas. Es una página interactiva, ¿verdadero o falso? Solo pueden tener acceso sus amigos. Hay espacio para la interacción. Los contenidos son actuales? Então responda e nós já voltamos para corrigir. Muy bien, a corregir entonces. A ver, el blog es como un diario virtual donde se puede poner sus opiniones sobre varios temas? Sí, verdadero. Es una página interactiva? Verdadero también. ¿Solo pueden tener acceso sus amigos? Falso, né? Há espaço para a interação? Verdadeiro, as pessoas opinam, digitam, né, mandam mensagens. Os conteúdos são atuais? Totalmente verdadeiro.
Adelante, chicos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os marcadores temporais. Los marcadores temporales. Podemos dizer que marcadores temporales são palavras ou expressões que servem para ubicar nosso discurso em el tempo. Então, nós podemos dizer que os marcadores temporais de tempo são palavras, expressões que servem para nos localizar o nosso discurso, a nossa fala em um determinado tempo. Agora, o usuário adquire um papel protagonista. Colocamos aí essa frase de exemplo. Agora, né, é um marcador temporal. Agora está se referindo ao presente. O usuário adquire um papel de protagonista. Outros exemplos adelante, né, sobre nossos planos e projetos suelen ser marcados por expressões que indicam futuro. Então, aqui diz que os nossos planos, nossos projetos costumam ser marcados por expressões que expressam futuro, palavras como mañana, algún dia, entre outras. Exemplo, mañana me voy de viaje. Quando narramos hechos que nos han sucedido, solemos usar marcadores que indicam passado. Então, quando nós narramos, falamos sobre fatos que já sucederam, que estão no passado, né? Nós usamos as palavras, utilizamos ayer, em 2002, por exemplo, anoche, el mês passado, el año passado, entre outras expressões. Exemplo, ayer no tuve tempo de estudar. Temos a atividade 4 agora. Completa com os marcadores, complete com esses marcadores. Dentro de unos, la semana passada, ultimamente, em la próxima semana, ayer e agora. Tá? Então, você vai ler com calma as frases e observar qual marcador temporal se encaixa e faz sentido dentro de cada frase. Faça com cuidado e daqui a pouco voltamos para corrigir essa atividade. Listo, a corrigir entonces. A ver, como se quedaram aí nossas frases. A, ultimamente não consigo sair a passeio, tá? No presente, nós tínhamos aí essas dicas, né? B, ahora no puedo hablar, estou ocupada, também em presente. C, ayer fue el cumpleaños de Paula. Ontem, né, foi o aniversário de Paula. Tá no passado, ayer, ontem. D, la semana passada estuve muito ocupada, por isso no te llamé. Bien, está também no passado. E, dentro de unos dias viajo a Cuba. Futuro, né? Dentro de alguns dias. F, em la próxima semana tendré um exame muito importante. Também expressa ideia de futuro, na próxima semana. Muito bem. Adelante, vamos falar um pouquinho agora sobre a educação. A maneira de estudar cambia, muda a forma como nós estudamos. Então, observe aqui essas fotos
que a professora separou para vocês. Vejam como era no passado, como que era antigamente, né? A forma, a disposição dos alunos ali sentados nas carteiras, na sala de aula, todos em silêncio, ouvindo o professor que estava ali na frente ministrando a aula, né? Temos aqui também essa imagem aqui do professor do século XX, né? No quadro, escrevendo, mostrando, e ao lado temos essa imagem do nosso agora, hoje, como as coisas mudaram, como é hoje, tá? Como, inclusive, nós estamos estudando nesse momento. E aqui o professor do século XXI, né? Temos aqui essa imagem com a lousa digital, as imagens bastante coloridas, muitos recursos tecnológicos sendo utilizados em prol, em função da melhoria, né, da educação. O meio ambiente cambia. Agora a gente vai mudar um pouquinho e falar sobre o meio ambiente, modificações que acontecem, né, que a tecnologia traz também para o meio ambiente. Em la naturaleza, há cambios que produz o homem e outros que produz a própria natureza. O homem faz cambios quando construi carreteras, né? O homem faz modificações no meio ambiente quando ele constrói as estradas, presas, as represas para almacenar água, hospitais, casas, fábricas, entre outras construções. Os cambios que pode produzir a natureza também podem afetar nossas vidas. Então, as mudanças que a própria natureza, né, por si própria provoca, também afetam as nossas vidas. A natureza pode causar temblores de terra, tremores de terra, ciclones, lluvias muy fuertes que inundan las poblaciones y los campos donde siembran los productores com los que nos alimentamos. Então, essas são as mudanças provocadas pela natureza, né? As chuvas fortes inundam as cidades, os campos onde são cultivados os alimentos, né? Essa parte fala sobre o câmbio, a mudança sobre a natureza. E aí a gente tem essa atividade 5. Você vai observar as imagens, identifica o cambio que produz o homem e el que produz a própria natureza. Você vai escrever aqui se a mudança que ocorreu aqui foi provocada pelo homem ou pela natureza, em cada uma das imagens. E nós já voltamos para conferir a resposta. Muito bem, a corrigir, chicos. Vamos corrigir, gente? Então, vamos ver. Na primeira imagem, nós temos uma alteração, né, feita pelo homem. Aqui embaixo, aqui, a inundação também, provocada pela natureza, por la naturaleza. Aqui, muita basura, muito lixo, né? Câmbio provocado, mudança provocada pelo homem. E a última, ali, os carros, os tremores de terra, pela natureza. Vamos então para o nosso quiz. Vamos ver aqui. A imagem que temos acá ao lado sugiere qual destes cambios, ambiental, educacional ou tecnológico. Vai pensando, né? Observando a imagem, vai pensando. Vamos já para 2. Em la frase, ayer no tuve tiempo de estudiar, el marcador temporal indica, né? Esse ayer indica passado, presente ou futuro. Vamos ver? Então, na 1, nós temos aqui a resposta letra C, câmbio tecnológico, que nós vemos ali na imagem, e a resposta da 2, ayer, ontem, né, se refere ao passado. Então, oi, que hemos estudado? O que nós estudamos hoje? Será que tudo cambia? Falamos um pouquinho a respeito de mudanças na área da tecnologia, da comunicação, da educação, do meio ambiente, certo? Os gêneros textuais que nós utilizamos foram os digitais e a fotografia. Linguístico discursivo, vimos um pouquinho a respeito dos marcadores temporais.
e o léxico e expressões relacionadas à temática. Muchas gracias, chicos, por su atención. Hasta la próxima clase.